Eu estava muito distante aqui de São Paulo, mas graças a Deus consegui chegar bem. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por todo o empenho de vocês para a gente sempre ter o melhor culto possível. E para isso, para a gente continuar nesse culto, já pedindo desculpas pelo meu atraso, eu peço para você abrir sua Bíblia, por gentileza, na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, e nós vamos para o capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16. Hebreus 4, do 14 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, visto que temos um sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, que a gente se aproxime do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por o Senhor ter guiado um culto, muito obrigado pelos louvores que o Senhor já tem ministrado desde o começo, obrigado por cada um que está aqui presente, obrigado por nossas vidas, obrigado por estarmos na sua casa, obrigado porque eu creio que a sua presença se manifesta nesse lugar, apesar das nossas miserabilidades. Então eu oro para que o Senhor continue nos capacitando, nos movendo, nos levando a adorar o Senhor em espírito e em verdade, com o nosso coração diante de Ti. É isso que nós oramos, é isso que nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Espero que vocês tenham tido um ótimo domingo, daqueles que se almoçam às 4 horas. Hoje almocei cedo, tentei sair correndo, mas fiquei 20 minutos num pedágio, porque eu fui numa cidade visitar o avô da Giovana, e aí nessa visita na volta, Fernão Dias, um trânsito complicadíssimo, mas não quero dar desculpas, mas mesmo em meio a todo esse engarrafamento, mesmo em meio a todo esse estresse que é o trânsito de São Paulo, é uma alegria poder chegar aqui na igreja, é o lugar onde a gente pode acalmar todos os nossos ânimos, porque aqui é onde Deus se manifesta, é um lugar de reverência, é um lugar de calma, é um lugar onde Deus quer falar com você e com a minha vida, para a gente crescer junto como nós somos igreja. E para isso, aos domingos a gente tem aprendido sobre oração. Esse tem sido o tema da série de mensagem aos domingos. E a gente já viu o que é oração, já vimos como orar, vimos também na semana passada o motivo de orar. Semana passada o pastor Zezinho falou muito bem sobre por qual razão nós oramos, e ele usou lá o texto de João, apresentando quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira, ou seja, por que oramos? Porque sem Jesus nada somos. Sem Jesus, nada podemos fazer. Então, qual que é o motivo da gente orar? É porque um cristão não consegue viver desconectado de Jesus. Então, não existe vida cristã sem relacionamento com Deus. Então, esse é o grande motivo de nós orarmos. E caminhando hoje na nossa série, a gente vai ver a finalidade da oração. Se a gente já viu o que é orar, como se ora, por que oramos, agora nós vamos ver o para que nós oramos, qual que é a finalidade da oração. Isso é um tema extremamente importante da gente entender sobre para que a gente ora. Porque senão a gente pode, de uma maneira muito fácil, a gente ser levado a ter uma oração que não é a que Deus deseja, ou uma oração que não é de acordo com os parâmetros bíblicos, ou com uma oração que tem um propósito errado. E no meio, de todo esse contexto evangélico de hoje, a gente é acostumado a escutar muitos jargões, como por exemplo, oração serve para você mudar a história, mudar o que Deus quer, oração serve para você mover a mão de Deus, oração serve para você ser abençoado, e no meio de tudo isso a gente vai ver, de acordo com a Escritura, para que a gente ora.
Será que nós oramos para que Deus se mexa do trono e faça alguma coisa que a gente queira? Será que a gente ora para que Deus possa ter dó da gente e nos abençoar um pouquinho? Para que serve a oração? Qual que é a finalidade de você se ajoelhar no seu quarto, de você fechar os seus olhos aonde você está, de você mesmo em pensamento, onde quer que você esteja, se conectar com Deus? Qual é a finalidade da oração, de acordo com as Escrituras? E uma coisa que nós temos visto desde o primeiro sermão dessa série é que oração não é uma tentativa de mudar Deus, mas oração é uma tentativa com sucesso de se aproximar de Deus. Oração não é para fazer Deus levantar do trono e descruzar os braços para fazer o que a gente quer, mas oração é eu ir até o trono da graça para saber o que Ele quer que eu faça. Então, se tem algo que tem que ser transformado na oração, não é Deus que está no trono, mas sou eu que estou aqui na terra. Sou eu que sou um ser humano indeciso, falho, complicado, com temperamento difícil. Quem precisa ser transformado para enxergar o que Deus está fazendo no mundo e para enxergar o que Deus quer fazer na minha vida sou eu. Então, a finalidade, o para quê que a gente ora, em primeiro lugar, é para a nossa transformação. E é exatamente isso que está falando o texto de Hebreus 4, ele está falando, visto que a gente tem Jesus como o nosso sumo sacerdote, a gente agora pode se apegar com firmeza naquilo que a gente fala. Porque a gente não tem um sacerdote, a gente não tem uma pessoa que não sabe o que a gente vive. Mas nós temos alguém que passou, assim como nós, por diversas provações e por alguém que passou por todo tipo de tentação. E aí ele fala assim, sabendo disso, que a gente tem Jesus, que a gente tem alguém que entende o que a gente passa, que entende o que a gente vive, que entende os nossos sofrimentos, a gente pode se aproximar do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ou seja, a finalidade do contato com Deus na oração não é para mudar Ele, mas para eu ser transformado, alcançando a misericórdia e graça que Deus dá a todos aqueles que chegam até Ele. É como diz o salmista, Deus não rejeita corações quebrantados. A oração é quando um ser humano que é falho, que tem um coração quebrantado, que sabe que tem muita coisa que precisa ser mudado na vida dele, se aproxima de um Deus perfeito, santo e justo. E ele se aproxima desse Deus perfeito, santo e justo, não com uma lista de exigências a esse Deus, não com uma lista de sonhos a esse Deus, mas ele se apresenta diante de Deus com uma lista de defeitos dele que precisam ser urgentemente mudados. Ele se apresenta diante de Deus com todas as suas hipocrisias, todas as suas dificuldades, todos os seus pecados diante de Deus, e a única coisa que ele consegue fazer é se aproximar clamando por misericórdia e graça, porque ele sabe que ele precisa ser transformado. E é muito importante a gente entender isso, porque enquanto a gente não entende isso, a gente vive uma vida de oração para mudar Deus. A gente constrói um trajeto, uma trajetória na nossa vida. E como eu quero chegar em determinado ponto, a minha oração é: Deus, me capacita, me ajuda, me fortalece, para eu chegar nesse ponto. E isso muitas vezes é equivocado, porque quem colocou esse ponto lá foi você. E às vezes Deus não tem nada a ver com isso. Como a gente até estudou na lição bíblica, enquanto o povo estava com um projeto de fazer uma torre gigante de Babel, achando que Deus ia gostar disso, Deus na verdade confunde todo mundo e acaba com aquela construção. Ou seja, oração não é Deus se alinhar aos meus propósitos, mas é eu me alinhar aos propósitos de Deus. Oração. O propósito da oração é eu entender que eu sou um ser humano que não tem clareza do que quer para a vida. E eu preciso me aproximar, presta atenção em mim em nome de Jesus. Eu preciso me aproximar de um Deus que tem a clareza necessária para a minha vida.
Porque quando às vezes a gente se enche dos nossos propósitos, das nossas ideias, a gente é tão certo do que nós queremos, que é um caminho que tende a um fracasso. E quanto mais alto a gente vai, maior é a nossa queda. Então eu te aconselho, ao invés de correr na sua vida, tente se ajoelhar diante de Deus. E quando a gente começa a se alinhar os nossos propósitos com o que Deus quer da nossa vida, a nossa vida é transformada. Não porque a gente está ganhando o que eu queria, mas porque Deus está sendo glorificado. Isso é o suficiente para mim. É como a Escritura inteira apresenta, em um caso fantástico desse, é a história de um homem chamado Neemias. Se você pegar a história de Neemias, o livro da Bíblia, no capítulo 1 e 2, o que está acontecendo ali? A cidade de Jerusalém está sendo destruída. E Neemias é um homem muito rico, de alta posição. Ele tinha acesso ao rei da Síria, que dominou aquela região de Jerusalém naquele tempo. Aí chega um amigo de Neemias, dando uma notícia ruim para ele, falando: Neemias, os seus irmãos estão morrendo, Jerusalém está destruída, um incêndio está tomando conta de tudo. O que você vai fazer, Neemias? Sabe o que o Neemias faz? Ele fica 5 meses orando, antes de tomar qualquer atitude, antes de falar qualquer coisa. E eu acho essa história fenomenal, porque Neemias era alguém que tinha a condição de tomar uma atitude. Neemias era alguém que tinha toda a posição política, financeira, para fazer com que as coisas mexessem, acontecessem. Só que Neemias, ele entende que as coisas acontecem não é pela vontade ou pela força dele, mas é pelo Deus que já está fazendo algo no mundo. Então Neemias não sabe o que fazer, e como ele não sabe o que fazer, ele ora a Deus, não com o propósito de Deus fazer o que ele quer, mas Neemias vai até Deus com o propósito de entender o que Deus está fazendo na história, e como Deus quer usar a vida dele naquilo que ele está fazendo. Está vendo como é diferente as perspectivas? E eu tenho certeza que durante esses 4 meses, um amigo de Neemias pode ter voltado e falado: Neemias, o povo está morrendo, e você vai ficar aí orando. A situação tem que ser resolvida, Neemias, e você vai ficar quieto. Os pauzinhos têm que ser mexidos, Neemias, e você não vai falar nada, e Neemias está no quarto orando. Porque ele sabe que a clareza para fazer as coisas vem da oração, porque a oração é o contato que a gente tem com Deus, que sabe de todas as coisas. E eu te convido nessa reflexão breve que a gente tem feito aqui, a sempre relembrar de uma das coisas mais importantes de toda a Escritura, de que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. De que Deus, Ele sabe de todas as coisas. E sabe qual é a verdade? Muitas vezes a gente cria um Deus fraco na nossa mente. Muitas vezes eu vivo e eu professo a fé num Deus pequeno, num Deus que não sabe o futuro, num Deus que não conhece todas as coisas, e num Deus que não é soberano sobre todas as coisas. E aí quando alguma coisa acontece de diferente, eu me desestabilizo. Só que eu te convido a nessa hora entender que a gente na oração tem contato com esse Deus que sabe de todas as coisas. E tudo que acontece é porque Ele quer que aconteça, porque Deus é soberano. Então na oração a gente tem contato com esse Deus soberano, e quando a gente tem contato com um Deus que é soberano sobre tudo e sabe de tudo, o nosso coração acalma, porque independente da tempestade que esteja acontecendo, está acontecendo porque Deus quer que aconteça. Está acontecendo porque Deus quer me ensinar algo, está acontecendo porque eu preciso aprender algo, está acontecendo porque eu errei com algo, está acontecendo porque Deus quer que aconteça. Isso muda o jeito que eu lido com as coisas, isso muda o jeito que eu tenho contato com Deus, isso muda o jeito que eu oro, porque eu não oro para mudar Deus, mas eu oro para entender por que isso está acontecendo, se é o que Deus quer. Então eu olho para a tempestade e não falo: Deus, me tira da tempestade, mas eu olho para a tempestade e falo: o que Deus quer me ensinar com isso?
Talvez essa tempestade existe porque eu errei. Às vezes essa tempestade existe porque alguém errou. Às vezes essa tempestade existe porque Deus mandou. Mas a verdade é que a tempestade está lá. E a oração, e a finalidade da oração, não é a gente orar para mudar Deus, para fazer Deus fazer as nossas vontades. Mas a finalidade da oração é a gente se conectar com Deus, para entender o que Ele está fazendo, e com que propósito Ele está fazendo. E assim a gente consegue ser transformado. Os nossos desejos começam a ser alinhados à vontade de Deus. Eu, ser humano, cheio de planos, cheio de projeto, cheio de erro, começo a me conectar com um Deus perfeito, a ponto que a nossa vontade começa a ser cada vez mais parecida. Mas se eu quero viver a minha vida sozinho, o fracasso é certo, e o fracasso eu não falo erro, mas o fracasso eu falo a instabilidade espiritual. Então, em primeiro lugar, a finalidade da oração não é mudar Deus, é mudar eu mesmo. Deus não precisa ser mudado. Deus não precisa descobrir o que está acontecendo, Ele já sabe. Quem precisa mudar em alguma coisa, quem precisa receber clareza sobre como deve agir, sou eu, que sou falho, que sou impossível, que sou complicado. E eu quero concluir dizendo que o texto termina falando, mais uma vez, encoraja a gente a se aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de receber a misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento de necessidade. E o que eu mais achei incrível nesse texto, nessa conclusão, é que no momento de necessidade, o que o texto nos promete não é bênção material, não é bênção financeira, e não é que o problema acabe. Mas o que o texto promete no tempo da necessidade é misericórdia e graça do trono de Deus. No tempo da necessidade, no tempo que a situação estiver difícil, no tempo que as coisas estiverem complicadas, no tempo que você não saber o que fazer ou como agir, Deus vai derramar misericórdia e graça sobre a sua vida. E isso é tudo que você precisa. E o mais fantástico é que o versículo 15 dá todo o suporte por 16, porque eu já me senti assim. Às vezes nós oramos e a gente se esquece de que Jesus passou por tudo que passamos. Às vezes a gente ora para um Deus que está muito longe, às vezes a gente enxerga Deus muito distante, mas o versículo 15 fala: não temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que não entende o que a gente passa, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, mas é diferente porque a gente passa pela tentação, a gente passa pela prova e a gente erra. Quando a situação aperta, quando a tempestade chega, a gente sucumbe, a gente falha, mas Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, é aquele que passou não só pelas mesmas tempestades que nós, só que ainda maiores de todos os tipos, mas sem pecar. Ou seja, quando você ora, quando você entra em contato com Deus, você está entrando em contato com alguém que entende perfeitamente o que você está vivendo. Isso nos ensina que, em primeiro lugar, a gente não precisa ter vergonha das nossas orações. Às vezes, a gente chega até Deus e se sente envergonhado de desabafar para Ele, como se fosse algo pequeno, como se fosse uma picuinha, como se o nosso problema fosse insignificante, frescura. Então, se esse pode ser o nosso sentimento, o texto de Hebreus fala, não é. Jesus entende o que você está passando, Jesus entende o que você está vivendo, e aquilo que você fala a Ele, de modo nenhum, Ele lança fora, mas Ele entende e Ele quer tratar o seu coração. Em segundo lugar, visto que a gente tem alguém que entende o que a gente está passando, que entende as nossas falhas, entende as nossas situações, tenha confiança de receber misericórdia do trono da graça. Não ore somente como um desabafo, mas ore confiante de que no momento que você terminar a sua oração, a misericórdia e a graça jorrarão na sua vida, a ponto de você poder ser transformado e ajeitar os erros que você fez, a ponto da gente ser transformado e melhorar o jeito que eu trato você, a ponto de eu ser transformado e manifestar que esse trono da graça me impactou.
Pessoas que oram, pessoas que entram em contato com Deus, não podem, não devem, não conseguem abrir o olho de novo e ser a mesma pessoa que era quando fechou. Porque ela teve contato com a graça, ela teve contato com a misericórdia do trono, ela teve contato com aquele que conhecia todos os podres, mas mesmo assim nos amou. E isso eu acho fantástico. Porque se tem alguém que conhece você como ninguém, se tem alguém que conhece todos os seus defeitos, se tem alguém que conhece todos os meus erros, esse alguém é Jesus. Ele sabe todas as minhas mentiras, Ele sabe todos os meus defeitos, os meus escorregões, os meus problemas, as minhas faltas e falhas. E o mais fantástico é que o fato dele me conhecer e conhecer o meu lado que ninguém nunca conhecerá, não o impediu de me amar e de se entregar por mim. Graça e misericórdia do trono foram transformadas em glória na minha vida. Graça e misericórdia de Jesus impactaram a minha vida um dia. De modo que quando eu fecho os meus olhos e entro em contato com Deus, não tem como eu abrir o olho e não demonstrar graça e misericórdia a você. Não tem como. E se a gente tem feito isso, a gente tem que pedir perdão a Deus, porque a gente tem orado do jeito errado, porque a finalidade da oração não é mudar pessoas, não é mudar situação, não é mudar Deus, mas antes de tudo, a finalidade da oração é mudar quem eu sou. É mudar como eu estou me sentindo. E não importa qual seja o sentimento. Às vezes você está feliz, saltitante. Às vezes você está triste. Às vezes você está bravo. Independente do seu sentimento, eu peço para que quando você se conectar com Deus, não deixe nada atrapalhar esse momento em que o trono da graça apresenta misericórdia sobre a sua vida, que transforma quem você é. Não coloque barreiras nessa graça e misericórdia que Deus quer derramar na sua vida hoje. Não deixe para amanhã o acesso a essa misericórdia e graça que a oração pode te trazer. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Que nessa oração a gente possa aplicar exatamente isso. Que nessa oração eu possa entrar em contato com Jesus, sabendo que eu preciso urgentemente ser transformado. Eu preciso urgentemente ser mudado. Não existe amanhã, não existe mais um dia, não tem como deixar para depois, não tem como deixar problemas para depois, porque nós temos alguém que enfrentou todos os problemas e os venceu, e Ele quer dar essa vitória para nós através da oração, através do encontro pessoal com Ele, através dessa graça e misericórdia que Ele transborda nas nossas vidas. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós estávamos perdidos em nossos pecados. Muito obrigado porque nós éramos os mais terríveis pecadores. Muito obrigado porque apesar do nosso orgulho, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, o Senhor nos amou. O Senhor não levou em conta as minhas falhas quando o Senhor recebeu marteladas na mão nos seus pregos. O Senhor não levou em conta todos os meus erros quando na cruz lhe foi colocado vinagre para beber. O Senhor não levou em conta os nossos pecados quando o Senhor recebeu uma coroa de espinhos perfurando seu crânio. E é por causa dessa atitude mais nobre já vista na história do mundo que nós somos capazes de estar aqui hoje. Que nós somos capazes de, mesmo com ainda falhas, continuar de pé, porque nós temos um Jesus que entende tudo que somos e que passamos, e um Jesus que nos faz um convite de receber essa misericórdia, essa graça que transforma quem nós somos. Que a gente possa, a partir de hoje, orar diferente. Que a gente possa se colocar diante de Deus como os mais miseráveis que precisam de transformação.
que a gente possa se colocar diante de Deus com um propósito de que eu oro para ser transformado. Eu não oro para mudar Deus, eu não oro para mudar a situação, mas eu oro porque existe um pecador terrível que se chama Gustavo e precisa ser transformado, e o meio que ele é transformado é através da graça e misericórdia que jorram do trono. E eu creio, Jesus, que essa graça e essa misericórdia está disponível hoje a todos. Eu creio que o Senhor tem manifestado essa graça e essa misericórdia nas nossas vidas. E eu creio que o Senhor vai manifestar todos os dias. Que a gente possa se aproximar do trono de Deus com confiança. Porque, apesar das nossas falhas e erros, temos um advogado fiel que nos perdoa e que nos transforma. Que o Senhor possa trazer transformação para a minha vida e para a vida da sua igreja. Que o Senhor possa fazer com que a gente se pareça cada vez mais com Jesus. Que cada vez mais quem nós somos desapareça e apareça aquele que é Jesus, o Cristo, e aquele que morreu e nos salvou. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar.
Nós servimos a um Deus que se comunica conosco, que dialoga conosco. Nós, por muito tempo, fomos de uma maneira, eu diria assim, muito litúrgica. Eu não gosto do termo liturgia, porque o termo liturgia nos leva a repetições, a aquilo que pode ser chamado de vãs repetições, porque as pessoas fazem de uma maneira mecanizada. O nosso Deus é o Deus do diálogo. Nós oramos, falamos com Ele e não devemos nos conformar enquanto não ouvirmos a sua voz, o seu retorno. É assim que se chama oração. Oração é comunicação com Deus acima de tudo. A nossa palavra hoje, a palavra que recebemos, foi sobre a finalidade da oração. Simples assim. Comunicação com Deus. É por isso que muitas vezes, inclusive do domingo passado, e na mensagem de hoje, nós ouvimos que é algo que nos dá certeza que o que nós estamos fazendo aqui não é vão. Você já pensou? Você está fazendo uma coisa que não tem confirmação. Tem muitas pessoas que pedem sinais. Mas para que sinal melhor do que esse retorno de Deus? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para que mais sinal? Chegou um certo ponto que Jesus falou assim, essa geração pede um sinal, ela quer sinal. Não darei outro sinal a essa geração perversa e corrompida, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem permaneça 3 dias e 3 noites no seio da terra. O sinal já está dado, não precisa mais de sinal. Você precisa ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, está lá. Que todo mundo chama assim, de uma maneira até descontraída. O telefone do céu. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se de ensinar a só fazer monólogo, você falar, fazer tantas peripécias, muitas vezes, você precisa entender que você pode ter uma comunicação contínua com Deus, conversar, estar em sintonia com Deus, dia e noite, todos os instantes. A oração foi estabelecida no Antigo Pacto. Um sacerdote de manhã, uma turma de sacerdote de manhã, uma turma à tarde, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Era bem formal. Aí chegou o grande sumo sacerdote e ele tirou tudo isso. E aí o Espírito Santo nos leva a quê? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, oração é isso. Vamos exercitar isso agora? Você quer exercitar isso? De que maneira? Olha, eu descobri que é muito mais neurologicamente do que
religiosamente ou liturgicamente o ajoelhar. Sabe por quê? Se descobriu que ajoelhando e colocando as mãos juntas, o ponto de Deus, isso é uma descoberta científica, melhora, mas não é uma exigência. Onde você pode orar? Em qualquer lugar, até no ventre do peixe. A oração de Jonas foi lá no ventre do peixe. Onde você pode orar? Tantos lugares, tantos momentos, tantas situações que você pode orar. Na madrugada de joelhos, você faz a menção de que está como aquele filhinho com a cabeça no colo do pai, falando com ele. Tem tantas maneiras de você se comunicar, mas se comunique com Deus. Não fique com essas buscas infrutíferas. A oração, sim, é uma busca frutífera. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos falar com Deus? Senhor, a tua palavra foi exposta. O tema, ele é muito devocional. Nós vivemos agora num tempo em que as pessoas, tendo um celular que substituiu muita coisa no estilo de vida das famílias, das pessoas, muitas pessoas confundem essa comunicação de ciência avançada com aquele momento, aquele estilo de vida que teve lá o teu servo, que andou contigo. Senhor, que nós andemos contigo continuamente. Existe uma proposta do Senhor que está aí totalmente de portas abertas para todos os seres humanos falarem contigo. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo é muito abrangente. Senhor, ensina o teu povo, que o teu povo não burocratize, que o teu povo não burocratize esse relacionamento contigo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o teu povo entenda a tua proposta todos os dias, e principalmente a proposta dessa noite. A finalidade da oração é que estejamos em contínuo contato contigo, ó Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que essa semana seja uma semana de oração, que não precisemos fazer semanas de oração, usar tantos artifícios muitas vezes, sendo que essa oportunidade de entrar no Santo dos Santos está lá no nosso quartinho de oração, está nos momentos de oração em conjunto, oração individual, oração muitas vezes lá na nossa condução, na nossa escola, no nosso trabalho. Ó Senhor, que o teu Espírito e aquele que faz esse link com o Senhor Jesus, ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito Santo, e o Senhor Jesus nos leva ao Pai. É assim que a divindade trabalha, que nós saibamos fazer essa conexão contigo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Nós vamos para o nosso momento